A paz do Senhor Jesus, aqui de volta o pastor Anderson Ferraz. Sou grato a Deus pela sua vida. Quero te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui através desse vídeo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma palavra que tem mexido com muita gente: inveja. Não sei se você já sofreu ou passou por uma situação semelhante a essa daí. A inveja, segundo a Bíblia, é como uma podridão, uma doença que apodrece os ossos. Está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Né? E é uma situação que tem destruído famílias, tem destruído amizades, tem quebrado muitas correntes. Eu quero convidar você para estarmos juntos aqui. Não saia, não desligue, não passe esse vídeo, porque certamente você fará parte aqui de uma corrente de oração que está se iniciando e daqui a pouco nós estaremos alcançando muitas vidas juntos. E nós estaremos quebrando aqui. A Bíblia compara a inveja e o olho grande como um pecado ou como um problema de feitiço. Né? É como uma pessoa que faz um determinado tipo de feitiço e tem um poder muito grande, sabe, para destruir vidas. E o que é inveja? Inveja é uma pessoa que deseja ter o que você tem sem pagar o preço que você paga. Sabe, as pessoas não têm ideia, às vezes, de uma conquista que uma pessoa tem, né, o preço que ela paga, o trabalho, muitas vezes acordando aí de madrugada para trabalhar, para ir à luta, outras vezes na vida espiritual, no ministério, né, a pessoa que tem uma boa elocução, uma pessoa que tem um bom desenvolvimento numa área ministerial, que levanta às vezes de madrugada, que ora ao Senhor, que apresenta a sua família, que apresenta os seus negócios, enfim, tem sido aí atacado por outras pessoas, não é? Porque acreditam que essas pessoas conquistaram de qualquer maneira e na verdade não foi. A Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Mas a Bíblia também diz que a iniquidade do homem faz separação entre o homem e Deus. Você entende que muitas pessoas que se entregam de verdade para Deus têm uma grande probabilidade, uma grande condição de conquistar, sabe, de ter uma vida tranquila, uma vida melhor. Vida tranquila no sentido de Deus abrir as portas e abençoar de verdade essas pessoas que têm um compromisso com o Senhor. Ah, meu querido, pagar um preço é muito difícil. São poucas pessoas que se dispõem, em relação ao trabalho, se dedicar, estudar, acordar cedo, sabe, pegar ônibus muitas vezes cheio, trens lotados para ir para o trabalho e ser fiel, sabe, à sua profissão. E algumas vezes o seu patrão, né, o seu chefe, olha e percebe o quanto essa pessoa é dedicada e reconhece o trabalho. Mas há outros que não querem nada disso, né? Querem ter o que você tem. Mas nós estaremos orando daqui a pouco e vamos estar quebrando, sabe, esses julgos, despedaçando aí essas correntes da inveja, do olho grande, que vem para amarrar, que vem para poder impedir o teu crescimento, tá? Entenda que uma certa vez, né, Jesus ele veio para cumprir o seu ministério na face da terra. Ele não queria nada de ninguém. A única coisa que ele queria era cumprir uma missão na terra. E qual era a missão dele? Se revelar ao homem, se tornar conhecido pelo homem e uma oportunidade de reconciliar o homem com Deus. Mas é bem verdade que Jesus veio na contramão de pessoas que já existiam aqui. E havia já nesta época uma hipocrisia muito grande pela religiosidade que as pessoas tinham. Entenda que Jesus ele veio de uma forma tão simples, humana, abençoando e demonstrando o seu amor para as pessoas. Isso fez com que ele arrastasse multidões de pessoas. Na época,
os sacerdotes, os escribas, eles começaram a ficar de olho nisso e a ter inveja dele. E eles começaram então a arrumar um meio de perseguir Jesus. Eles queriam Jesus, mas não queriam Jesus para prender, não queriam Jesus apenas para humilhá-lo, não, eles queriam tirar Jesus do circuito. E a Bíblia diz que quando Jesus foi levado para as autoridades, quando ele foi preso e passou por vários tribunais, entre ele Pilatos, e Pilatos entende porque Pilatos ele pega Barrabás, que era costume na época, de um homem que seria preso, né, e condenado à morte de cruz, ele pega Barrabás, que é o pior criminoso da época, na expectativa de tentar comover o coração das pessoas e que soltassem Jesus. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes da época, os religiosos, eles gritavam para crucificar Jesus. E eles conseguiram induzir o povo a fazer o mesmo. E Barrabás entende que eles estavam fazendo isso por pura inveja, porque eles não tinham o carisma que Jesus tinha. Eles não conseguiram conquistar o povo da forma que Jesus conquistou. Jesus era amado. Mas a Bíblia diz que eles conseguiram induzir o povo a matar, a sacrificar, a torturar o nosso Senhor Jesus. Bom, eles só não sabiam que isso já fazia parte do projeto dele. Enquanto eles pensavam que estavam aniquilando o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus estava apenas cumprindo uma missão. A ponto de quando ele foi na cruz do Calvário pendurado, com a sua carne totalmente moída, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele achando que era o fim, mas não era o fim. Imagina você, Jesus pendurado entre dois homens, um à direita e outro à esquerda, e a Bíblia diz que ainda assim, pendurado no Calvário, ele promove salvação para alguém. Um questiona, um faz perguntas para ele, não aceitando a cruz. O outro o defende, dizendo: ei, nós estamos aqui porque somos pecadores. Nós cometemos atos que nos fizeram chegar aqui. Mas ele não, ele é inocente e vai falar com Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a situação, pendurado na cruz, sentindo dores, com seu corpo moído. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus olha para esse homem e diz: ei, hoje ainda você estará comigo no paraíso. E a Bíblia diz que no último instante, ele olha para o alto e declara: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele declara tal coisa, a Bíblia diz que é um terremoto, vento, houve trevas naquele momento, né, como se fosse um eclipse, e alguns fenômenos da natureza se manifestaram mostrando que ele era o Senhor. Entenda que ele foi embalsamado, lavaram o corpo dele, né? José de Arimateia prepara tudo isso, faz o sepultamento do Senhor Jesus com todas as honras que ele merecia, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo, a pedra e tudo mais não foram suficientes para segurar o nosso Senhor Jesus. Eu quero dizer para você com tudo isso que a inveja e o olho grande não é de agora, é de muito tempo, muitos séculos passados. Mas nós temos um antídoto. Nós temos alguém que passou por esse problema e cuida de nós. Senhor Jesus. Rei, Ele chama a nossa atenção para nós clamarmos a Ele. Eu quero convidar você para nós estarmos juntos com o nosso Senhor. E eu queria te pedir, inclusive, para que neste momento, você, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo e convide outras pessoas para estarem orando conosco. Deixa embaixo aí a sua mensagem. E eu quero dizer para você, não sei se você já passou por uma situação constrangedora como essa. Já chegou num lugar e você percebeu que as pessoas estavam olhando ou se aproximaram de você apenas por interesse, por inveja. Você sabia que um ser muito importante no céu, ele foi expulso
expulso do céu simplesmente porque ele desejou ser igual ao nosso Criador? Sim, Lúcifer. Sabe, ele foi expulso do céu por conta disso. Trouxe uma influência a uma terça parte dos anjos, a Bíblia diz, e hoje estão por aí pelos ares, sabe, causando arruaça na vida de muitas pessoas, influenciando aqueles que se permitem ser influenciados. Mas eu quero chamar a tua atenção. Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que ele é quem nos guarda, sabe? Ainda diz ainda que uma cidade pode até ser guardada por sentinelas, mas se o Senhor não estiver realmente guardando a cidade, em vão estão vigiando os sentinelas. Então quero te chamar a tua atenção e dizer para você que para você não se preocupar, porque nós vamos estar orando. E eu gostaria que você escrevesse o seu nome, dissesse para nós aí no comentário de que lugar você está nos acompanhando. É muito importante para nós saber de qual cidade, de qual estado, aonde esta palavra está chegando, aonde nós estamos conseguindo alcançar, porque você fará parte desta corrente. Todos os dias nós estaremos postando um vídeo e estaremos orando por uma causa. Talvez essa seja uma causa muito importante para você, sabe, que já não aguenta mais ver tanta pressão, tanta inveja, tantas pessoas querendo ser igual a você, querendo ter o que você tem, sem pagar o preço que você paga. Mas hoje não. Nós vamos estar quebrando isso. Sabe, toda inveja sobre a sua família, todo olho grande, todo esse feitiço terrível que as pessoas têm, sabe, de querer aniquilar aquilo que você conquistou, de querer prejudicar aquilo que Deus te deu. Deus é poderoso para poder fazer muito mais, sabe? Mas para repreender neste momento esta atitude tão terrível que as pessoas têm procurado aí, de alguma forma, afetar você, sua família, né? Quantas pessoas às vezes vêm, chegam e elogiam uma criança. Olha que criança tão linda, mas com o coração, né, voltado para a maldade. Quantas pessoas chegam para elogiar, né, a sua casa com intenção ruim no coração. As pessoas às vezes olham para a família e vê aquela família bonita, bem organizada, os filhos obedientes, e chega alguém e traz um elogio. Não que o elogio seja pecado, não que o elogio seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas há pessoas que trazem dentro da sua palavra uma maldição, porque elas não têm aquilo que você conseguiu conquistar. Sabe, elas não prepararam a base, não pagaram o preço. Então, nesse momento, nós vamos estar orando por você. E a você, meu querido, sabe, que está do outro lado, talvez tendo esse comportamento, não precisa desejar o que o teu irmão ou que outra pessoa tem. Porque a bênção do Senhor, ela é tão grande, tão extraordinária, que alcança a sua vida também. É bem verdade que todas as promessas do Senhor são acompanhadas de uma condição. E a condição você consegue fazer. Certa vez Deus disse para Abraão, o pai de muitos, o pai da fé, o homem que Deus escolheu e se destacou numa época que a lei nem existia ainda. E o seu nome é falado até nos dias de hoje ainda. É um homem muito conhecido pelos seus feitos, por demonstrar sua confiança no Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus deu a ele uma condição. Sabe qual a condição? Deus disse para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E a Bíblia diz que isso fez com que Abraão fosse muito abençoado. Era um homem de fé. Há um preço a ser pago. E se você estiver disposto a pagar esse preço, você vai ver que as portas do céu vão ser escancaradas para você também. Deus vai levantar sua mão poderosa, porque a sua iniquidade será tirada. E aí Deus vai abençoar sua vida. O ouvido do Senhor não vai estar tampado, vai estar atento à oração que você vai fazer. Então não precisa ter inveja de ninguém. Olho grande, nada disso. Isso é coisa do adversário.
Ele quer influenciar a sua vida porque Ele não quer que você tenha acesso às bênçãos do Senhor. Então, neste momento, eu quero convidar você. Se você puder, convide mais alguém. Sabe, manda uma mensagem para alguém e diga que este é o momento da oração. O momento de você alcançar a sua bênção. O momento que Deus vai abrir as portas para você. Toda maldição agora será quebrada. Todo olho grande, toda inveja. Nós vamos falar com Deus para que isso seja desfeito da sua vida. Aliás, todo o trabalho feito em qualquer lugar, nós vamos falar com Deus neste momento. E a sua oração junto comigo, ela é muito importante. Eu não quero orar sozinho. Eu quero que você ore junto comigo neste momento. Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Não deixe de deixar aqui o seu comentário embaixo, dizendo de que local você mora, que você está ouvindo essa mensagem agora. Talvez você esteja na rua, viajando, talvez você seja caminhoneiro, né? Ou quem sabe um taxista, Uber. Talvez você esteja trabalhando numa cozinha de um restaurante, de um grande hotel, preparando tudo e se deparou com esta palavra aí. Independente da sua profissão ou do seu local de trabalho, sabe, se você puder, não precisa fechar os seus olhos se você não tiver condições agora, mas com o seu pensamento, com a sua mente agora, voltada para Deus, eu quero te convidar a estar orando ao Senhor neste momento. E eu quero te dizer com certeza que não haverá trabalho, não haverá inveja, não haverá olho grande, não haverá maldição que não será quebrada neste momento. Porque o nosso Deus tem promessas e as promessas do Senhor são eternas. Então gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento, a estar orando comigo. Querido Deus, como é importante, Senhor, para cada um de nós estarmos na Tua presença, diante de Ti, Pai, porque o Senhor é bom. A Tua palavra diz que a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Ah, Senhor, e mesmo assim, ó Deus, tem pessoas vivendo um caos na sua vida. Elas não perceberam ainda ou não tiveram condições de entender que o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, nos dando acesso direto a Ti, Pai. Mas neste momento estamos aqui, com muitos ouvintes, com muitas pessoas nos acompanhando agora, Pai querido. Senhor, e nesta corrente que estamos fazendo, eu quero apresentar aqui essas pessoas. Nomes que estarão sendo declarados, talvez agora, dentro de casa. Nomes que estarão sendo declarados dentro do carro. Nomes que estarão sendo, Senhor, pensados agora, Deus, porque alguns estão trabalhando num local que não podem perder, Senhor, o seu foco ali, mas mesmo focados no seu ambiente de trabalho, com a sua mente voltada a Ti neste momento. Ó Deus, eu quero apresentar esses nomes, porque a partir de hoje, ó Senhor, o olho grande, a inveja e qualquer outro trabalho, Senhor, realizado, ofertado em qualquer outro lugar, ó Pai querido, seja desfeito neste momento pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda maldição, Senhor. Tem pessoas carregando maldições, Senhor, dos seus antepassados. Maldições, ó Deus, que tem afetado a sua descendência. Deus, a Tua palavra diz que maldições, elas podem alcançar até a 4ª geração. Mas eu quero quebrar neste momento, porque alguém precisa se posicionar para que esta maldição seja quebrada. E seja quebrada, Senhor, numa aliança contigo, porque a Tua palavra diz que depois da sua morte na cruz, Paulo vai declarar em Romanos capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que a Tua graça, Deus, alcance esta pessoa onde ela estiver neste momento. Que a Tua misericórdia, Pai querido, a livre de todo mal. Assim eu te oro, Senhor, abençoando esta pessoa onde ela estiver neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Declare comigo neste momento: o Senhor é a nossa força,
o nosso cântico e a nossa salvação. Eita Deus! Que Deus te abençoe, querido. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e convidar seus amigos para assistir este vídeo com você e também ser abençoado. Forte abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.